Olá, o EA Ichimoku Trader, nossa ferramenta de apoio às operações Day Trade utilizando o método Ichimoku, permite o gerenciamento de três tipos de stops. Primeiro, o chamado stop fixo, onde você informa o nível de ponto para a saída de uma operação, seja para alguém ou para o loss. Segunda opção é um stop variável, onde você utiliza o indicador ATR, Average True Range, para controle dos stops. O ATR é um indicador de volatilidade. O EA ele calcula automaticamente ao final de cada candle um novo ATR, baseado na média do tamanho dos últimos 26 candles. Esse número 26 é o default para o cálculo do ATR, porém o usuário pode informar um outro valor. Utilizamos 26, que é um número importante dentro do Ichimoku. Então informa-se para cada stop, o gain e o loss, o nível de ATR que se deseja ter a saída da operação. Por exemplo, 1 ATR, 2 ATR e assim por diante. E o terceiro tipo de gerenciamento de stop é o stop móvel, também chamado trailing stop, que ele permite deslocar o stop loss se a operação for a favor do trader. Então ele solicita dois parâmetros, um inicial, que é o ganho de pontos na operação para startar o stop móvel, e o ajuste, que é o valor de deslocamento do stop em relação ao preço atual do ativo. Por exemplo, se informarmos inicial igual a 200 e ajuste igual a 100, quando a operação estiver positiva em 200 pontos, o stop móvel é acionado e o loss é deslocado a 100 pontos do preço atual. Conforme a operação ande a favor do trader, o stop vai sendo deslocado para 100 pontos do novo preço. Vamos ver agora no EA como que nós informamos os parâmetros para gerenciamento dos stops. Ok, nós estamos aqui com o nosso EA Ichimoku Trader carregado para efeito de apresentação, né, no ativo mini índice, no time frame de 5 minutos. Bom, quando a gente já está com o EA carregado, para chamarmos a tela de parâmetros do EA, utilizamos a tecla F7. É um dos caminhos para abrir a tela de parâmetros do EA. Aqui tem uma série de parâmetros, né? O nosso EA permite a configuração de muitos parâmetros. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a parametrização dos stops, né? Então, se a gente descer aqui um pouco na tela de parâmetros, logo após aqui o gerenciamento de risco, nós temos os parâmetros de stop. Então, como dito na outra tela, temos três tipos, né, de saídas por níveis, de stops. Aquele fixo, né, que nós chamamos, onde simplesmente a gente informa a quantidade de pontos para o stop loss e para o take profit. No nosso EA, nós utilizamos o termo take profit para o stop gain, ok? Então, aqui, por exemplo, se nós informarmos, por exemplo, né, 200 pontos de stop loss e para 400 pontos, por exemplo, de stop gain. Basta informar esses dois parâmetros, vamos dar aqui o OK. Então a gente já vê aqui, ó, no painel do EA, ó, o stop loss 200 pontos e o take profit 400. Então, ao iniciar uma ordem, né, se colocar uma ordem, ele vai trabalhar com esses níveis de stop inicialmente. Obviamente você pode, durante a operação, alterar, mover os stops, arrastar eles, né, através do gráfico. Tá? Então vamos voltar aqui. Então esse é o stop fixo, né, que a gente chama de fixo, que é baseado em pontos. O outro é o stop, que a gente chama de variável, que é baseado no ATR, né, no indicador ATR, como nós já vimos também na apresentação da tela anterior. E aí você vai informar, tá, o fator do stop loss, né, quantas vezes um ATR que você queira. Como também já dito anteriormente, no caso o ATR nós calculamos por default em cima de 26 períodos, ou seja, 26 candles, né, para trás do candle atual. Então ele faz uma média do tamanho dos candles, 26 períodos para trás, e tem o valor do ATR. E aqui você pode trabalhar então com uma vez o ATR, duas vezes o ATR, conforme queira. Se você tiver aqui a saída por nível fixo informada, ele vai sobrepor a saída por nível ATR. Tá? Então a prioridade é o fixo. Então se você quiser trabalhar com um nível variável, né, de stop, que seria via ATR, a gente tem que deixar aqui zerado, né, tanto o stop loss fixo quanto o gain, e informamos quanto ATR nós queiramos. Digamos que seria um ATR de stop loss, por exemplo,
e vamos colocar 2 take profit de fator do ATR. Então, ó, vamos dar aqui OK, tá? E ele vai fazer o cálculo. Então, nesse momento, ó, 1 ATR é 125, obviamente 2 ATR é 250. Então, nesse momento aqui, né, o ATR é 125 dos últimos 26 períodos, tá? É a volatilidade, ok? Então, voltando, né, aqui para a tela de parâmetros, lembrando também que, por default, quando você instala o nosso EA, ele sempre vai vir aqui zerado e vai vir com aquele formato que nós estávamos vendo, somente com stop loss de 1 ATR. Aí você vai colocar de acordo com os seus critérios de trade, utilizando seja por stop fixo ou por ATR. E aí, o terceiro nível de stop que nós temos, o terceiro tipo, é o stop móvel, né? Também chamado de trailing stop. Então, neles, como também já dito anteriormente, você tem 2 parâmetros aqui, o inicial e o ajuste. O que significa isso, né? O inicial é a partir de um certo ganho de pontos, digamos, por exemplo, vamos colocar aqui 100 pontos. Eu queira ajustar o stop para 50 pontos, ok? Então, se eu colocar 100 inicial e 50 de ajuste, significa que se o trade que eu tiver entrado, a partir do momento que ele atingir 100 pontos de ganho, ele vai acionar o stop móvel e vai ajustar o stop para 50 pontos do preço atual. E assim ele vai continuar carregando, né, caso a posição seja favorável, né, do teu trade, continue favorável, ele sempre vai ajustar e vai ficar a 50 pontos do preço atual, tá? Aqui ele tem um terceiro parâmetro, take profit ativo com stop móvel. Isso aqui significa o seguinte: caso você tenha, por exemplo, um take profit informado, digamos que eu tivesse aqui 400 pontos de take profit e eu utilizar aqui sim, né, o parâmetro sim, significaria que você abriu um trade, começou a atingir os 100 pontos de ganho, ele vai colocar o ajuste em 50 e assim por diante. Quando ele chegar a 400 pontos, tá, ele já vai sair da operação. Por quê? Estamos aqui com esse parâmetro take profit ativo com stop móvel. Se por acaso ele ficasse como não, tá, independente de você ter informado um take profit, ele não vai levar em consideração. E ele vai somente sair quando ocorrer realmente o stop, né? Quer dizer, você for estopado na operação, né? Porque, por exemplo, a operação voltou contra você, apesar de ter iniciado a seu favor, quando recuar aqui em 50 pontos, ele vai estopar, tá? Então, esse aqui é o terceiro fator, ok? Então, esses são os 3 níveis de stop que o EA Anti-Moco Trade permite você gerenciar de forma bastante simples e funcional.